E em entrevista ao programa Direto ao Ponto, nesta semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre o combate aos incêndios no interior do estado. Ele criticou a ação de criminosos, mas descartou o envolvimento do PCC. O Álvaro Noceira tem as informações. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que a Cracolândia é a ponta do iceberg do crime organizado. A gente, por exemplo, procurou entender como é que isso funciona. A relação umbilical que existe entre a Cracolândia e a favela do Moinho, que funciona como um bunker, onde eu tenho lá o armazenamento e a distribuição de drogas. Favela do Moinho, que era liderada pelo Léo do Moinho, que foi preso na operação. Lá na favela do Moinho, você tinha as antenas que faziam a interceptação da comunicação policial. Nós tínhamos lá uma rede de ferros velhos, reciclagem, hotéis, pousadas, restaurantes de fachada que fazem a operação de recepção de produtos roubados. Então isso prejudica a estatística lá do centro, porque é o pessoal que pratica determinado roubo celular, roubo fio, roubo cabo de cobre, roubo automóvel e vai trocar o produto desse roubo por droga, às vezes por cachaça. Então tem uma situação de degradação da condição humana. Tarcísio de Freitas afirmou que, por meio de investigação, está combatendo o ecossistema criminoso. Vamos começar a asfixiar, vamos pedir na justiça o fechamento desses estabelecimentos, vamos tirar esses estabelecimentos de circulação, vamos tentar com o judiciário o perdimento desses bens, que são bens operados pelo crime, para que a gente possa mudar a finalidade social. Aquilo que puder ser convertido em habitação de interesse social, vamos converter, o caso dos hotéis, e tem os hotéis até em boas condições, que tem 11 andares, 13 andares, e a gente pode retrofitar esses edifícios, e aquilo que não pode ser aproveitado, o caso da reciclagem, do ferro velho, vamos botar abaixo. E vamos transformar esse equipamento, vamos fazer o nosso hub para incubar startups, vamos falar em tecnologia, vamos fazer o campus da Zumbi dos Palmares, vamos fazer delegacia de polícia, vamos fazer o quartel do 13º. Na entrevista, o governador voltou a criticar a ação de criminosos que atearam fogo no interior paulista, mas descartou o envolvimento do PCC. Na verdade, a gente teve uma combinação explosiva de fatores. Então, uma estiagem muito prolongada. Choveu pouco ano passado, choveu menos ainda esse ano. As lavouras estavam muito secas. Nós tivemos aí altíssimas temperaturas, acima dos 30 graus. Umidade relativa do ar muito baixa, batendo 16%, 17%. Nós tivemos ventos de 35, 40, 45 km por hora. Ou seja, uma combinação que proporciona o alastramento desses incêndios. Então, qualquer fator de ignição, um vidro, um alumínio, uma bituca de cigarro pode provocar um incêndio e isso se alastrar rapidamente. Tivemos, de fato, a ocorrência de incêndios criminosos. Isso foi percebido pelas autoridades, pela nossa segurança pública, que efetuou prisões em flagrante. De acordo com a gestão Tarcísio de Freitas, a onda de incêndios provocou um prejuízo de R$1 bilhão para os produtores rurais. Pecuária, fruticultura, cana-de-açúcar foram os setores mais afetados. Então a gente conseguiu realmente extinguir o incêndio. A frente fria colaborou, mas é um ponto de atenção, porque a frente fria vai perder força nos próximos dias. Muito rápida, né? Muito rápida. Esse calor intenso e a falta de chuva vai prosseguir, vai perdurar até pelo menos final do mês de outubro, início do mês de novembro. E o que a gente pode fazer para evitar isso? Então nós temos medidas de curto prazo e medidas que são mais estruturantes. No curto prazo, agora, tratar de proteger áreas críticas, como áreas de instalações industriais, áreas de condomínios residenciais, unidades de conservação, as nossas estações experimentais. E no longo prazo, nós temos alguns programas importantes que são estruturais. O Refloresta de São Paulo, a gente está fazendo aí um grande programa de reflorestamento, são 40 mil hectares. A ideia é aumentar a reserva florestal do estado de São Paulo, proteger os mananciais, proteger as cabeceiras dos rios. A gente está pensando também na situação dos aquíferos, porque muitas cidades são abastecidas pelos aquíferos e se a gente não protege os mananciais, a gente muda também a curva desses reservatórios subterrâneos, eles vão ficando cada vez mais profundos.
Tarcísio disse que não vai disputar a presidência da República em 2026. Que eu não pretendo e não vou disputar a eleição presidencial em 26. Tem uma tarefa aqui importante em São Paulo. A população de São Paulo me deu uma grande confiança, né, de gerir São Paulo por esse período. Muitos dos projetos que nós estamos desenvolvendo são projetos de longo prazo, são projetos para serem concluídos em 28, 29, 30 e até depois. Então, a gente está montando, estruturando uma carteira de grandes projetos, uma carteira que proporcione um legado para o Estado. Eu quero ver, obviamente, esses projetos concluídos, né? Tenho esse interesse. Ao contrário de alguns críticos à suspensão dos perfis de Pablo Marçal nas redes sociais, o governador de São Paulo disse que a decisão da Justiça Eleitoral não tem relação com a liberdade de expressão. É porque existe uma confusão, né? Quando houve a suspensão das contas, o pessoal já levou para o lado da censura, que é algo abominável. Todo mundo defende, eu defendo, a liberdade de expressão. Mas no caso das contas, da suspensão dessas contas, não tem nada a ver com liberdade de expressão, tem a ver com abuso de poder econômico. Tem a ver com uma série de pessoas que estão fazendo recortes, fazendo propaganda em redes particulares pagas. Isso é vedado pela legislação. Então a gente tem que também discutir em que medida a gente vai cumprir a regra do jogo. Porque a regra do jogo, e que garante paridade de armas entre todos, precisa ser respeitada. Você pode rever a entrevista completa com o governador Tarcísio de Freitas no aplicativo Panflix.